O que a Bíblia nos diz sobre favoritismo? Qual que é a posição das Escrituras com relação à conduta da parcialidade? E além disso, a gente vai conversar sobre como que a parcialidade, como que o favoritismo pode estar relacionado à cultura dos espaços VIP que tem surgido nas igrejas brasileiras. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aimee. Eu criei esse podcast com a intenção de compartilhar as boas novas de Cristo e de ajudar você que é cristão na sua caminhada de fé. E se você não é cristão também, de apresentar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive como fé, como prática de vida. E eu espero que você goste, que você seja edificado pelos conteúdos desse podcast. No episódio de hoje, número 145, a gente vai estar conversando sobre Tiago 2. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo bíblico em Tiago. E se você não viu ainda, eu vou deixar a playlist aqui para você poder acessar depois. Mas a gente está estudando em Tiago e hoje a gente vai dar início ao segundo capítulo. Bem, vamos começar lendo então os versículos que a gente vai se deter, que a gente vai estudar no dia de hoje. Eu vou ler na versão NVI. Vai dizer assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame ao seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. A primeira coisa que me veio à mente quando eu li o primeiro versículo é de que Tiago ele vai dar essa ordenança, né, aos irmãos em Cristo, mas antes de dizer isso, ele lembra quem eles são. Ele lembra que eles são discípulos, ele lembra que eles são filhos de Deus. Ele lembra que Cristo Jesus é o Senhor, portanto é soberano sobre eles. Isso significa que em Cristo, e está lembrando seus irmãos de que em Cristo não existe judeu, não existe gentil, de que em Cristo todos nós somos iguais. Subentende-se então de que a conduta, uma conduta de justiça, uma conduta de equidade, uma conduta de retidão faz parte dos cristãos. É esperado que os cristãos, que aqueles que são considerados discípulos de Cristo, ajam dessa forma. É esperado que o mundo, ao pensar sobre o cristianismo, ao pensar sobre os cristãos, pense e se lembre da nossa conduta de imparcialidade e fidelidade ao Senhor. Isso também nos lembra, nos remete a uma das características presentes no fruto do Espírito, que Paulo diz aos Gálatas, que é o amor, que está escrito em 1 Coríntios 13:6. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Em 1 Coríntios 13, nós vemos de que o amor não busca os seus próprios interesses. Uma postura de favoritismo, de parcialidade, é justamente isso. É você agir de forma a visar apenas o que você ganhará em troca nesse relacionamento, nessa ação que você vai estar tomando, sabe? Agir com parcialidade é você considerar apenas os seus interesses. Ou seja, nós não devemos tratar as outras pessoas, nós não devemos nos relacionar com o outro de acordo meramente com aquilo que elas podem nos oferecer. E a primeira reflexão que a gente já pode fazer é como que tem sido o nosso posicionamento como cristãos no mundo, sabe? Como a gente tem olhado para o próximo que está ao nosso lado. Será que a gente tem visto o valor nele? Da mesma forma que Deus viu o valor em nós? Porque Deus, antes mesmo que nós pudéssemos lhe oferecer algo, nós estávamos perdidos em nossos pecados, nós estávamos perdidos, sujos, nós estávamos distantes da glória do Senhor. Ainda assim, Deus viu o valor em nós, Ele nos amou e enviou o seu Filho em nosso favor. Então, a gente precisa tomar cuidado com a postura do nosso coração, até mesmo nos nossos relacionamentos diários e cotidianos. E nos versículos seguintes, do versículo 2 até o versículo 4, Tiago ele vai dar um exemplo de como que a
imparcialidade é importante, de como que a parcialidade e favoritismo não está de acordo com a vontade do Senhor. Ele vai dar o exemplo aos judeus, vamos lembrar, se você viu o nosso vídeo lá de contextualização em Tiago, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui caso você queira checar depois, você vai se lembrar de que Tiago estava falando nessa carta aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. É por isso que ele vai dar o exemplo da sinagoga. E por que ele dá esse exemplo? Porque nas sinagogas judaicas, o povo, eles se sentavam de acordo com a sua posição social. Então, as pessoas que eram consideradas com um status social mais elevado, que tinham maior prestígio social, né, que eram consideradas mais importantes, elas se sentavam mais à frente. Enquanto que aquelas que não tinham tanto prestígio social, ou talvez nem uma capacidade financeira muito boa, elas sentavam atrás, tinham os lugares menos privilegiados, digamos assim, nas sinagogas. Então, o Tiago ele vai dar esse exemplo das sinagogas mesmo. Só que o termo que ele usa aqui, sinagoga, ele está querendo dizer como se fossem reuniões. E agora a gente vai ver como que ele está direcionando os judeus a tratarem as pessoas que chegavam em suas reuniões. Ele vai dar o exemplo, primeiro, né, de um homem rico que chega na sinagoga, que chega na reunião. E como a gente sabe que o homem é rico, né, porque ele vai falar a respeito do anel de ouro. O anel de ouro, naquela época, né, naquele contexto daquela carta, ele era um acessório que simbolizava realmente uma posição social mais elevada. Era um acessório usado por senadores, por burocratas. E aqui a gente vai encontrar o favoritismo na fala do interlocutor. Porque quando esse homem rico chega, ele vai dizer: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Sente-se aqui. Enquanto que quando, né, o segundo exemplo que Tiago dá, quando o homem pobre, com roupas velhas, com roupas sujas, chega, o tratamento não é o mesmo. O interlocutor vai dizer: ó, fique em pé ali. Ou então, sente-se aqui debaixo do estrado dos meus pés. E uma coisa muito interessante que dá para perceber a partir disso é de que o interlocutor ele estava muito mais próximo, né, socialmente, digamos assim, do homem rico do que do homem pobre. Por quê? Porque esse homem que fala, ele não apenas tem um lugar privilegiado, um lugar bom para sentar, mas ele também tem um estrado onde colocar os pés, que é onde ele falou para o pobre sentar. Ele falou: ó, senta lá, onde eu coloco os meus pés, no estrado. Então a gente percebe um tratamento diferenciado. E Tiago, ele reprova essa conduta. Ele fala: olha, não tratem as pessoas assim. Não tratem as pessoas de acordo com aquilo que elas podem lhes oferecer. E agora trazendo, né, e pensando no contexto brasileiro, no século XXI, a gente tem visto uma cultura que é muito prejudicial, que é a cultura dos espaços VIP nas igrejas. E o que são esses espaços VIP? São basicamente igrejas que oferecem acesso ou até mesmo, obviamente, né, espaços dentro dos cultos que são privilegiados, que são diferentes a pessoas que são famosas, as pessoas que têm um elevado prestígio social. E a questão aqui, que implica que, para mim, é muito explícita, que se contrapõe à palavra do Senhor, que isso vai completamente contra as escrituras, é de que há favoritismo. A justificativa de que muitas pessoas dão é de que, mas eles são famosos, né? As pessoas vão chegar e vão ter ali muitas pessoas em volta delas para tirar foto, elas não vão conseguir prestar um culto ao Senhor adequado. Mas a questão é de que a gente não vai tratar essa idolatria às pessoas famosas ou idolatria a figuras, né, que são muito conhecidas, a figuras públicas, através do isolamento. A gente trata isso com discipulado. A gente trata isso com leitura, com relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento com o Senhor, não absolutamente nada vai tirar os nossos olhos, o nosso foco dele. Pode vir quem for, sabe? Pode vir político, pode vir famoso, influencer, cantor, independentemente de quem seja, o nosso coração estará no Senhor. Então é um posicionamento muito contrário àquilo que as escrituras nos ensinam, sabe? É um posicionamento que não traz a ideia de que diante do Senhor nós somos iguais, não traz a ideia de que eu preciso amar o meu próximo independentemente daquilo que ele me dá. Inclusive, enquanto eu estava preparando, né, o esboço desse episódio, me veio muito à mente como que isso se relaciona com o cristianismo cultural. A gente já teve, o último episódio foi sobre isso, sobre o cristianismo cultural, o que é isso. Então eu vou deixar o link aqui também caso você queira acessar, mas isso se relaciona demais. Então a gente consegue perceber como que o cristianismo cultural tem se infiltrado até mesmo dentro das igrejas. E daí, nos versículos 5 em diante, né, eu vou falar até o 9 aqui, mas a gente vai parando aos poucos para ir pontuando as coisas mais importantes. Mas o que Tiago vai falar agora, ele vai falar assim: gente, tá errada essa conduta.
não tratem as pessoas com parcialidade. Isso é favoritismo. Ele vai dizer que Deus escolheu os que são pobres neste mundo para que sejam ricos na fé, para que essas pessoas herdem o reino de Deus. O que isso significa? Isso significa, e daí ele faz um contraponto com os ricos, que ele vai dizer que os ricos, na verdade, são as pessoas que os oprimiam, sabe? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer aqui é de que os ricos e os pobres, eles são importantes aos olhos do Senhor, mas de que os ricos têm um obstáculo para se chegar até Deus que os pobres não têm, que é o dinheiro. Porque a gente sabe que o dinheiro dá essa sensação falsa de segurança, uma sensação falsa de conforto. Paulo vai nos dizer ao longo das escrituras de qual que deve ser a nossa posição como cristão diante do dinheiro. Não é errado que um crente tenha dinheiro, não é errado que um crente seja rico. Inclusive, a gente tem um vídeo em Tiago em que eu falo mais sobre isso, mais detalhadamente, sobre como que deve ser, como o dinheiro deve ser visto pelos cristãos, como que o dinheiro deve ser administrado por nós cristãos. Então eu vou deixar o link aqui também, caso você tenha interesse, que eu não vou me aprofundar nisso aqui, por conta de que a gente já tem esse vídeo. Mas a gente entende que os ricos aqui têm um obstáculo de que o pobre não tem. Que ambos têm a oportunidade de se achegar a Deus. Porque para a gente orar, a gente não precisa de Wi-Fi, a gente não precisa pagar. Para orar, a gente só precisa se direcionar ao Senhor, sabe? Então isso é algo que é aberto a todas as pessoas no mundo inteiro. E daí, quando o Tiago ele vai falar dos ricos, ele vai falar que os ricos não eram dignos da parcialidade que os judeus, que agora eram convertidos, estavam oferecendo a eles. Porque esses mesmos ricos, eles estavam usando o poder que eles tinham contra o cristianismo. E como que esses homens podiam fazer isso? Através da instituição de leis, né, que proibiam a pregação do evangelho, perseguições religiosas. Tiago até vai dizer que alguns desses ricos estavam difamando o bom nome que havia sido invocado entre eles. E quando ele fala sobre isso, tem duas possibilidades a qual ele pode estar se referindo. A primeira é aos pagãos ricos, ou seja, as pessoas que não eram crentes, pessoas que não seguiam a Cristo e que estariam blasfemando o nome de Cristo através da própria oposição ao cristianismo. E a segunda opção, né, que talvez Tiago estaria dizendo nessa passagem, é com relação aos próprios cristãos que eram ricos e poderiam estar blasfemando o nome de Cristo através da sua inconsistência, através dessa conduta perversa. E nos versículos 8 e 9 ele vai dizer que amar ao próximo, como a lei nos afirma, é aquilo que Deus espera de nós. Sabe, se nós amarmos ao próximo, se nós tratarmos o outro com justiça, com equidade, isso é fazer a vontade do Senhor. Mas se a gente decide por escolher favoritismo, por ser parcial, por agir de acordo com aquilo que a gente pode receber em troca, a gente não vai estar fazendo a vontade de Deus, a gente vai estar transgredindo a lei do Senhor. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio do Estudo em Tiago. E o apelo que eu termino esse vídeo, né, a oração que eu faço é para que nós, como cristãos, a gente esteja atento à posição do nosso coração. Porque por vezes a gente não está discriminando o outro, ou sendo imparcial com o outro, através de, sei lá, de trocas políticas, através, sabe, de coisas assim, mais elevadas, coisas mais sérias. Mas talvez a gente esteja sendo parcial, a gente esteja sendo talvez até de certa forma injusto, em nossas próprias relações. Talvez a gente esteja buscando se relacionar com determinada pessoa por conta daquilo que ela pode nos oferecer. E isso é uma postura perigosa. Então, que nosso coração esteja no Senhor, que a gente venha refletir mesmo sobre como tem sido a nossa conduta. Que a gente venha submeter isso a Cristo, ao Espírito Santo, para que Ele nos transforme, para que Ele revele aquilo que realmente tem estado no nosso coração, e para que nossa mentalidade seja transformada de acordo com a sua palavra. Isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Se você gostou desse episódio, por favor, curte ele aqui para que o YouTube passe a recomendar ele a outras pessoas e também recomende conteúdos parecidos com esse a você, para que o algoritmo entenda que você gostou desse tipo de conteúdo. Muito obrigada por ter estado presente até o final desse vídeo. Deus abençoe sua vida e eu te encontro no próximo episódio de número 146.